e ele deve voltar ao Palácio do Planalto, despachar no Palácio do Planalto a partir de quarta-feira. Pelo menos até lá ele deve permanecer em repouso, com poucas agendas, mas ele tem apresentado melhora, inclusive hoje ele teve esse encontro com Alexandre Padilha no Palácio da Alvorada, já despachando e tudo mais. Bom, só para trazer uma atualização aqui, Miguel, sobre o estado de saúde do presidente Lula, que, como todo mundo sabe, semana passada foi diagnosticado, né, com uma broncopneumonia, que o fez, inclusive, adiar sua ida para a China. Ele era já para estar viajando, já era para estar a caminho, mas ele acabou tendo que cancelar essa agenda. Ele ainda vai para a China, a viagem foi adiada. E hoje o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. O presidente Lula está despachando e, segundo o ministro Alexandre Padilha, o presidente Lula vem apresentando uma ótima recuperação. Ele está respondendo bem ao tratamento e ele deve voltar ao Palácio do Planalto, despachar no Palácio do Planalto a partir de quarta-feira. Pelo menos até lá ele deve permanecer em repouso, com poucas agendas, mas ele tem apresentado melhora, inclusive hoje ele teve esse encontro com Alexandre Padilha no Palácio da Alvorada, já despachando e tudo mais. Então, mais para atualizar para o pessoal, que muita gente ficou preocupada, porque pneumonia nessa idade do presidente Lula é complicado, né? Muita gente acaba não respondendo bem ao tratamento, mas segundo o ministro Alexandre Padilha, o presidente Lula vem evoluindo bem e está tendo boa recuperação. E já volta a despachar no Palácio do Planalto a partir de quarta-feira, Miguel. Muito bem. Inclusive o Padilha deu uma coletiva hoje, mais cedo, até depois eu coloco um trecho aqui para a gente assistir. Ele menciona que o Lula deve ficar no Palácio Planalto, na Alvorada, até quarta-feira, despachando dentro da Alvorada, recomendação médica. Ele está bem, mas para uma recomendação médica também para evitar contaminação, né, porque ele está com uma gripe que contamina, né, então para evitar também contaminação das outras pessoas, ele vai despachar no Alvorada até quarta-feira, mas está bem, né? A viagem para a China vai ser adiada, mas vai acontecer em breve, né? Enquanto isso, tem pessoas do governo já lá na China, já fechando algumas parcerias, mas a grande viagem com o presidente Lula, com o ministro da Fazenda, será feita em breve. Enquanto isso, também tem um lado bom do Lula ter permanecido no momento no Brasil, porque havia há um problema entre a Câmara e o Senado. O Arthur Lira e o Pacheco não estão se entendendo, eles estão com uma divergência ainda pesada sobre a questão das medidas provisórias, né? O Arthur Lira quer puxar para a Câmara dos Deputados algumas prerrogativas que o Pacheco e o Senado entendem que não são da Câmara dos Deputados. Isso está paralisando a tramitação de projetos de lei. Então, o Lula está conversando, tem conversado com o Arthur Lira, conversado com o Pacheco, o presidente Lula está tentando resolver esse imbróglio, né, para que seja destravado a pauta na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, um lado bom dele ficar aqui, né, é isso. Tem um outro lado bom também, que é para também esperar um pouco amainar toda essa confusão gerada pela investigação da Polícia Federal sobre possíveis atentados contra o Sérgio Moro. A extrema-direita e a oposição tenta instrumentalizar e capitalizar isso, jogar narrativas mentirosas contra o presidente Lula, contra o PT. Então, o Lula aqui no Brasil ele ajuda também a organizar um pouco essa contraofensiva. O ministro Paulo Pimenta está na linha de frente dessa contraofensiva, para tentar trazer um pouco de racionalidade a esse debate, né? O que o presidente Lula mencionou quando ele fala em armação do Moro, né, é perfeitamente compreensível, porque o Sérgio Moro ele foi o juiz que prendeu injustamente o presidente Lula. Ele esteve à frente de muita picaretagem, não é uma figura de confiança. Então, sempre há uma suspeita. Ele foi condenado por ser um juiz suspeito no STF, então sempre há uma suspeita que o Sérgio Moro esteja ainda manipulando, né, através ainda da influência que ele tem ainda em alguns setores, até do judiciário, manipulando o processo, colocando o nome dele onde não precisava estar, se vitimizando onde não precisava, né? A gente vazaram alguns documentos desse processo aí, que são meio estranhos mesmo,
por exemplo, um print de um caderno, né, envolvendo o nome do juiz Sérgio Moro, um caderno com letra infantil, com coraçãozinho, com post-it, né? Então ainda tem um print também, né, Miguel? Um print de um dos suspeitos do PCC preso, falando dos nomes que eram códigos, né? E mandando para uma namorada dele e pedindo para a namorada pagar e que depois ele ia e pedir para ela fazer print depois para ele guardar. Então tinha lá os códigos: fulano de tal é Moro, ciclano de tal é outro, fazendo, né? Colocando um apelido e o alvo. E aquilo é praticamente uma produção de provas contra si mesmo, antes mesmo do suposto atentado ser encampado, né? Tá muito estranho mesmo.